Me entreguei por inteiro e você pela metade. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história e apagar com cachaça o que ficou na memória. Com esses versos do Wesley Safadão, a gente começa o nosso vídeo de hoje em que eu quero falar com vocês sobre tomadas de decisão, por que é difícil tomar uma decisão e como dizer não no final das contas, né? Como tomar decisões e como alguns tipos de decisões são complicadas, ok? Eu estava conversando com um amigo ontem e aí ele estava trazendo uma questão que acontece na nossa vida. Qualquer homem adulto, qualquer pessoa adulta vai se deparar com situações em que a gente não está entre uma decisão ruim e uma decisão boa, né? A gente está entre o bom e o melhor. Só que a gente não consegue descrever muito bem qual que é o melhor e qual que é o bom e como vai se dar essa dinâmica, né? Só que não é sempre... Percebe, olha que legal, né? Nas tomadas de decisões, as coisas nunca são meramente objetivas, né? Aquela coisa que o pessoal diz assim, não, certo é o certo e a verdade é a verdade e azar do gaiteiro, vamos lá. Isso é muito relacionado à pessoa. Por quê? Porque, claro, o que é um bem para um, claro, o bem é o bem, mas dentro dessa ótica do bom e do melhor, o que é melhor para um não necessariamente é melhor para o outro. E vai ter uma percepção subjetiva da circunstância. O que eu quero dizer com isso? Vê assim, ó, vamos olhar para a seguinte situação. Eu tô, vamos supor que eu estou num relacionamento. E nesse relacionamento nós temos casa, cachorro, não vou nem botar filho no meio. Nós temos carros, 2 carros que compramos juntos, etc. E lá pelas tantas, eu começo a dialogar comigo mesmo. Se vale a pena estar nesse relacionamento, etc. Eu preciso tomar uma decisão se eu vou me divorciar ou não. E olha que interessante, né? Tem coisas em jogo aqui que vão... E eu começo a dizer, não, porque eu preciso buscar a minha liberdade, eu preciso buscar a minha felicidade, eu preciso buscar os meus sonhos, né? E essa pessoa ela não permite, eu não consigo com essa pessoa, e etc. Mas, olha que interessante, né? Tem uma questão de bens aqui. E olha que legal, diante de uma situação desse jeito, se depara o seguinte: olha, será que o meu sonho... Essa pergunta aparece na cabeça ainda que inconscientemente. Será que o meu sonho vale o estresse do divórcio? Será que o meu sonho, seja ele qual for, né, que viver a vida doidado nas Bahamas, vale o estresse? Vale perder alguns bens, porque a gente vai ter que separar os bens? Vale saber com quem vai ficar o cachorro, talvez ficar sem o meu cachorro, etc. Olha que dramático, né? É meio bobo, mas ao mesmo tempo é dramático porque é isso que acontece. Tu é constantemente confrontado diante dessas decisões a te revelar o teu verdadeiro eu, querendo ou não. Por quê? Porque, olha, tu tá falando que tu é uma pessoa que quer ir atrás dos sonhos, etc., que tu tem um determinado sonho, mas aquilo que te pega pode ser uma coisa material. E aí, nessa situação, se tu não tiver uma certa humildade, tu pode começar a entrar em negação que tu não é uma pessoa materialista, que isso não te pesa, e simplesmente tu começa a não conseguir decidir, a não conseguir te mexer. Por quê? Porque uma dessas decisões, que tu precisaria ser sincero e dizer assim, cara, eu não consigo decidir porque eu tô querendo ficar nesse relacionamento por causa das coisas materiais. Apesar disso, talvez me fazer uma pessoa apegada, uma pessoa que não vive a pobreza, uma pessoa que é apegada aos bens materiais. Mas em algum lugar dentro de mim, eu não gostaria de contar essa história sobre mim. Então, como eu não quero contar essa história sobre mim, eu acabo jogando isso pro inconsciente. Anotem um negócio. Tudo aquilo que a gente ignora ou rejeita é jogado para o nosso inconsciente. Por isso que a postura confessional, confessar as coisas e, portanto, ter uma certa humildade perante a realidade, você, cara, beleza, ok, eu não sou tão bom quanto eu achei, eu não sou um sonhador, eu não sou uma pessoa que procura sonhos, eu sou muito apegado a isso. Sou muito apegado a matéria, as coisas materiais aqui, etc. Dinheiro, tá, não sei o quê. Porque se eu não conscientizo isso, se eu não assumo isso, se eu não confesso isso,
eu não consigo empreender dos recursos para resolver esse problema. Dizer, olha, beleza, eu quero seguir os meus sonhos, mas eu sou apegado, mas eu sei que seguir os meus sonhos é mais importante, mas alguma coisa me prende. Então eu precisaria confessar que hoje é o paradoxo da aceitação da psicologia humanista, né? Eu preciso aceitar quem eu sou para poder mudar, para poder me tornar outra coisa. É louco, né? Então eu preciso encarar isso, aceitar que a coisa é assim, que a coisa não é como eu gostaria, para então eu poder começar a mudar. E aqui nesse cenário, por exemplo, eu tenho que aceitar que eu sou um cara apegado aos bens materiais, e aí aqui vai ser N coisas, né? Nossa, Diego, porque eu sou um cara muito apegado à validação externa, à validação da minha família, à validação do que quer que seja. Eu tenho que assumir isso, porque senão eu vou estar raciocinando em cima de uma decisão como se eu tivesse falseando ela. Não, na verdade é entre seguir os meus sonhos ou não seguir os meus sonhos. É sobre isso a decisão. É sobre eu ficar com esses bens materiais ou eu atrás desse sonho. E aí eu não fico, porque senão não, é só sobre eu ir atrás dos meus sonhos ou não. Não é simples assim, né? Então, quando a gente percebe, quando uma decisão está muito difícil, é porque, de repente, a gente não consegue entender por quê. Perfeito? Presta atenção nisso aqui. Se tem uma decisão que tu não consegue tomar, tu não consegue andar, é porque de repente tem algum bem ali que tu não te orgulha, pelo contrário, te humilha dizer que tu reconhece aquilo como um bem. E às vezes pode ser simplesmente uma migalha de afeto e tu não queria ser tão carente assim, e por isso tu não confessa que tu é carente de afeto. E aí então tu não consegue deixar de ser. Por quê? Tu precisa, eu sou, beleza, ok, o que eu vou fazer? Beleza, eu tô carente de afeto, por isso que eu não consigo terminar esse relacionamento. Então eu vou lá para meus amigos procurar esse afeto na minha mãe e no meu pai. E aí eu vou ter esse afeto, vou estar recheado de afeto, meu tanquezinho do amor vai estar cheio e então eu vou poder terminar o relacionamento. Exemplo, né? Então, para tomar decisões, para conseguir dizer não, porque tudo que a gente acaba fazendo diz algo sobre nós, né? Eu dizer não sobre aquilo, quem eu me torno quando eu digo não? Será que eu me torno uma coisa que eu não quero ser de jeito nenhum? E aí depois eu fico pensando, será que eu fiz um mau negócio? Meu Deus e tal. Porque é isso. A pessoa fica ressentida, né? Essa pessoa que está nesse drama dessas decisões... Deixa eu coçar o nariz aqui. Não é limpando o salão, não. Pronto. A pessoa... Até tinha um pouquinho. Essa pessoa que está nesse drama de tomada de decisão... Vê... Ela, em geral, tem alguma coisa ali que ela não quer confessar. Pode ser o teu caso, né? Tem alguma coisa, algum bem ali que tu estima, mas que tu tem vergonha de estimar aquilo. Que aquilo vai direto como uma ferida no teu ego. E aí, caramba, isso te permite que tu não ande na vida. Porque percebe, a vida adulta, ela tá coberta de um formular e reformular e desfazer, e destruir e construir de novo a própria autoimagem, o próprio ego, e se assim não for, é uma pessoa que geralmente fica travada na vida e não consegue andar. É assim, fazer o quê? Por isso que, de algum modo, é interessante que quanto mais humilde, mais eu sou capaz de vir a ser coisas grandes, coisas melhores. A gente vai poder dizer, né, quando eu sou fraco é que sou forte. Que quando tu te desfaz dessas bobeiras, né, e aí tu consegue reformular aqui a tua estrutura psíquica, né, a tua autoimagem, e aí tu vira o brabo, né? Tu vira o brabo. Porque tu não fica refém também de uma autoimagem apegado, né? Você, cara, tudo bem se eu não for assim como eu pensei que eu era. Beleza, né? Uma vida dinâmica, de algum modo. Então pensa, né? Sempre que tu está diante de uma decisão que tu não consegue decidir se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, ou isso ou aquilo, o que eu faço, meu Deus? Percebe? Talvez tenha algum bem ali que ele te fere de morte no teu ego e que tu confessar que é aquilo que tu está querendo e que tu não encontra em uma dessas decisões, tu está colocando a questão no modo errado. E seria muito humilhante. Procura isso. Procura o que tem de humilhante ali. E aí sim tu vai poder mudar. E claro, tu não pode mais te ter em alta conta, né? Quão brabo que tu era, quão foda tu era. Às vezes coloca-se a questão como uma grande questão racional, intelectual, espiritual, o que for que seja, quando na verdade é simplesmente às vezes uma questão de afeto. Não tenha medo de parecer mais imaturo do que tu realmente é. Não tenha medo de parecer mais defeituoso do que tu é, porque esse é o primeiro passo para tu conseguir ajeitar, acertar, consertar. Tá? Pensa nisso. O que é que te pega? O que é que tu tem vergonha de estimar, de dizer que tu valoriza, que tu é carente? Porque isso pode estar travando a tua vida de um jeito absurdo. Tá bom? Pensa nisso. Por quê? Porque, inclusive, assim, se uma outra pessoa percebe isso, ela consegue te manipular.
porque aí é a tua fraqueza. Diga-me o que tu amas, eu te direi quem tu és, né? Eu consigo tocar direto no teu coração, né? Aí onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se eu descubro que o teu tesouro, ele é uma coisa tão frágil e tu não sabe, mas eu sei, eu consigo te manipular e tu não vai nem perceber. Esse é o problema. Então saiba onde está o teu coração de verdade, ainda que seja meio humilhante, para poder conseguir protegê-lo e não cair em amarras de manipulações de mentes perversas por aí. Tá bom? Uma decisão que tu pode tomar e que é muito boa. Não é nem boa, é melhor, né, de todas. É te inscrever no canal aqui, curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo, sei lá, decisões que tu tá tendo dificuldades em tomar. Sei lá, interage aí. Tá bom? Diz obrigado, não sei, sei lá. Mostra aí uma gratidão se esse vídeo foi bom. É bom pra mim, pro vídeo, pra nós aqui como um todo. Ok? Fica com Deus, não faz nada que eu não faria e até amanhã, beleza? Tchau.